Semana animada essa. 3 pesquisas de intenção de voto para a eleição para presidente e a gente está vendo aí nos primeiros postos, no primeiro e segundo lugares, as posições cristalizadas ali. Lula 41, 42 e Bolsonaro vem em segundo com 22, 23, 24% de citações nessas pesquisas. Foram as pesquisas Genial Quaest, IPESP e Exame Ideia que foram divulgadas nessa semana. Agora, um personagem especial fora dos dois primeiros, né, dos que estão ponteando as pesquisas, chama atenção porque a expectativa em torno dessa chamada terceira via era muito grande e em torno do nome de Sérgio Moro, em especial, havia uma grande expectativa. Afinal de contas, era um ex-juiz foi incensado durante muitos anos como o herói anticorrupção da Lava Jato e mesmo antes de lançar candidatura ou pré-candidatura, de se filiar a um partido ou de dizer que tinha intenção de concorrer à presidência, aparecia em algumas pesquisas e com 6, 7%, imaginava-se que quando lançasse a candidatura ou pré-candidatura, quando dissesse publicamente que estava com vontade de concorrer à presidência, ele pudesse ter um desempenho bem melhor e conseguir um número bem melhor, inclusive por causa dos apoios que tem na imprensa, né? Então, por isso, imaginava-se que ele chegasse a um patamar alto, né, de intenção de voto. Mas não é o que está acontecendo. Apesar disso, nessa semana, a revista Veja veio com uma capa que dedica ao Sérgio Moro e tem o título Da Defesa para o Ataque. A ideia da matéria é de que aquele Sérgio Moro titubeante, aquele Sérgio Moro que fala manso, que era muito educado, estaria ficando no passado, e agora o novo Sérgio Moro, mais agressivo, né, mais incisivo contra os seus adversários, estaria vindo por aí. Um texto da matéria da Veja, inclusive, mostra isso, descreve esse hipotético Sérgio Moro agora com a faca nos dentes. Diz o texto da abertura da entrevista que ele agora parou de chamar Bolsonaro de populista e agora vem chamando o seu adversário de mentiroso, enganador, irracional e inconfiável. Aí diz o texto: Moro diz tudo isso sem pensar muito, em um tom de voz acima do natural, cheio de inflexões, resultados de horas e horas de treinamento com fonoaudiólogos, sessões de media training e ensaios com especialistas em oratória. Mais agressivo, o ex-ministro dispara até na direção de possíveis aliados. Bom, a análise da postura do ex-ministro Sérgio Moro, a nova postura que seria, né, é bem diferente da minha. Inclusive, já naquela entrevista ao Pedro Bial, o apresentador da Globo disse que melhorou muito a oratória de Moro, que era muito criticada, chamado inclusive de marreco, por causa da forma como fala, o timbre, o tom, o jeito titubeante com que ele fala. Só que me parece que quem olhar as entrevistas que ele tem concedido às rádios regionais e tem andado aí pelo país para dar entrevistas, fazer palestras, quem olhar com cuidado, acho que vai ser difícil encontrar esse novo Sérgio Moro. Eu acho que ele continua muito ruim de vídeo e difícil convencer o eleitor. Para um candidato que vai enfrentar Lula e Bolsonaro, e Ciro Gomes ainda por cima, acho que um debate vai ser um momento muito constrangedor para Sérgio Moro. Vamos dar uma olhada em alguns trechos de umas entrevistas recentes que ele tem dado para você confirmar se eu tenho razão ou não. E sou muito mais preparado que qualquer uma dessas pessoas, né? Tenho certeza disso. Moro, quando o senhor invoca o triunfo da Lava Jato como uma ferramenta que lhe dá credibilidade, ao mesmo tempo, o Judiciário anulou
consideravelmente parte das suas decisões. Então, esse castelo que o senhor coloca como triunfo não ruiu, não? Não, esse é um exemplo de que as coisas podem dar certo. A gente está vendo hoje a inflação aumentar. Depois das anulações? A gente está vendo hoje a inflação aumentar. Plano Real fracassou? O Lula está mentindo para vocês. Hoje, 15 de dezembro, o ex-presidente deu uma entrevista na qual ele disse que eu e a Lava Jato, que nós prejudicamos a Petrobras e o país. Isso é mentira. E vocês sabem disso, que vocês acompanharam esses fatos. Pois é por isso, é por essa forma de se colocar tão titubeante que imagino que a candidatura do Sérgio Moro não avance. É um dos motivos. A forma é um problema, o conteúdo também, já que ele fala muito em projeto. É a palavra que ele mais repete é projeto, que toda a candidatura à presidência tem que ser construída em torno de um projeto. Só que ele próprio ainda não mostrou dele, está fazendo. Pastore, o economista Afonso Celso Pastore é uma das pessoas que está elaborando o programa na área de economia, mas a gente está há 9 meses da eleição e já era tempo de, pelo menos em alguns pontos, o candidato, o pré-candidato Sérgio Moro apresentar algumas ideias mais concretas. Falar em força-tarefa para vencer a pobreza, ou o tribunal de exceção contra a corrupção, sinceramente, beira o risível. Então, isso aí eu acho difícil que alguém queira sustentar ideias como essa num debate e pense em vencer a eleição. Além disso, nas pesquisas ele está patinando. Na primeira pesquisa divulgada nessa semana, na Genial Quaest, ele aparece com 9%, um ponto a menos do que no mês passado. A melhor pesquisa para ele é a do Exame Ideia, em que ele aparece com 11% contra 7% de Ciro Gomes. E agora, na pesquisa divulgada na sexta-feira do IPESP, ele aparece com 9-7 contra Ciro Gomes, o que já é um empate técnico. Ou seja, o que se esperava, o que os aliados de Sérgio Moro esperam, é que ele chegue a uns 15%. Isso seria o início de uma caminhada viável para um candidato que pretende chegar lá na ponta, ou pelo menos fustigar os primeiros colocados. E se imaginava que já nessas próximas pesquisas, já nas pesquisas atuais, na pesquisa passada e nessa agora de janeiro, ele aparecesse já avançando em direção a esses 15%. Não foi o que aconteceu. Ele está ainda muito aquém do que seria esperado, que os possíveis aliados do União Brasil e do Cidadania esperam, e por isso fica difícil a viabilização, a não ser que ele mude muito. Claro que nada está decidido, a gente não pode dizer que Moro não vai chegar ou que vai chegar, porque está tudo muito ainda inicial, a campanha nem começou. Mas esse começo de ano não tem sido muito bom para Moro. Na pesquisa Genial Quaest, inclusive, ele aparece com uma rejeição em torno de 59%, é o terceiro mais rejeitado entre os candidatos mais significativos. E na pesquisa espontânea, em que você cita quem tiver a cabeça, sem ter os candidatos ali sugeridos pelo pesquisador, ele aparece com 1% de citações, o que é muito pouco, né? E ainda por cima, a gente vê as reações iradas, tanto de bolsonaristas que chamam Moro de traidor, quanto de petistas que chamam de juiz ladrão, em vários momentos públicos, em várias ocasiões, no aeroporto ou à porta dos lugares onde ele faz as palestras dele, né? Mas eu acho que nada é tão significativo para traduzir como o Sérgio Moro é ruim nesse debate político, no vídeo, ou será ao vivo, que o fato de Ciro Gomes, que é um concorrente direto ali, Ciro está ali numa das pesquisas, como eu falei, empatado tecnicamente com ele. E o próprio Ciro Gomes, nas suas redes sociais, reproduz as entrevistas de Sérgio Moro para mostrar como ele é fraco. Quer dizer, quando a sua própria propaganda vira antipropaganda na mão de um adversário, acho que isso diz muito. E essa candidatura, apesar da torcida de uma parte da imprensa, dos procuradores da Lava Jato e dessa turma aí que tem aquele udenismo, que esquece todos os
erros, os malfeitos que Sérgio Moro e a Força Tarefa da Lava Jato fizeram, não seguiram o devido processo legal, eu acho que essa turma que esquece isso vai ter muito problema. Inclusive a própria Veja, que agora dá capa para Sérgio Moro, dizendo que ele vai dar defesa para o ataque, mas há 2 anos reproduziu, fez em conjunto com o Intercept matérias para a série Vaza Jato, em que o Sérgio Moro aparecia como parceiro dos procuradores, dos promotores da Força Tarefa do Ministério Público Federal, ou seja, era um juiz parcial. Isso a própria Veja mostrou, e em editorial citou isso, dizendo que o juiz transgredia o devido processo legal. Agora, isso foi em 2019, essa parceria da Veja com a Vaza Jato. Agora, em 2022, no ano eleitoral, a Veja aparece e dá essa capa dizendo que agora Sérgio Moro vai para o ataque. A gente vai esperar um pouco mais, porque até o momento, pelo que a gente tem visto, pelas entrevistas, pelas pesquisas e pelas propostas de Sérgio Moro, acho que ele vai ser um prato cheio para os adversários em qualquer debate e em qualquer campanha. Mas tem tempo para melhorar, mas tem que melhorar muito. Vou lembrar você mais uma vez de se inscrever no canal, ativar o sininho e curtir esse vídeo. Até o próximo vídeo. Dizer o seguinte, o senhor não pode negar, ou fique à vontade para dizer, que não sabia em que lama estava pisando. O senhor sabe muito bem onde o senhor estava entrando, porque antes do senhor entrar, a ser convocado e chamado para trabalhar na presidência da República, era só o senhor pegar o histórico de Bolsonaro e o senhor ia ver que Bolsonaro chamou a deputada que queria estuprar a deputada, que o Bolsonaro se mostrava homofóbico, que o Bolsonaro passava por tudo pela pena de morte, que o Bolsonaro era isso aí. O senhor na época era um herói, combatia a corrupção, prendeu Lula, o Lava Jato deu certo. Eu não tenho dúvida que o senhor foi usado. O senhor tem essa dúvida, conversando com sua esposa? O senhor tem essa dúvida? Não. Eu acredito que o senhor entrou e hoje está arrependido. O senhor está arrependido, se mostra claramente arrependido. Não tenho dúvida que o senhor entrou pelo poder. E hoje o senhor é atacado de todas as formas. Vejamos aqui os ataques que o senhor sofre. Eu imagino o senhor pensando no presidente chamar o senhor um idiota que nunca abriu a boca em reunião de ministros. O senhor sabe que ele atacou.